Bom dia a todas. Bom, nós estamos terminando o livro, né? O Homem no Limiar. Nós vamos hoje para o 16º capítulo, mas o 14º fala dos pontos de vista para diagnóstico e terapia. E daí ele vai trazendo essa importância da gente olhar para os corpos e perceber quais são essas interrelações desses corpos, para a gente poder fazer um diagnóstico e para poder escolher o método terapêutico, né? Então, ele discorre sobre isso o tempo todo e ele fala que a segunda fase desse caminho, depois do diagnóstico, é a fase de descobrir o desenvolvimento, né? Como que você vai desenvolver esse aspecto terapêutico. E nesse item, ele fala da importância da gente seguir os passos que o Steiner dá dos exercícios complementares. E além da sugestão do terapeuta, o próprio cliente pode buscar tarefas para que ele possa se transformar, né? E a terceira fase que ele fala é da consolidação, é onde você encontra um novo estilo de vida, né? Você reformula a maneira como você está vivendo a vida. Então, bem simplesmente, vai por aí. E depois o 15º, se alguém quiser completar, por favor, esteja à vontade. Depois nós temos o 15º, que é o tratamento terapêutico para distúrbios do desenvolvimento anímico. Então, ele fala que nós, enquanto homens modernos, nós temos que desenvolver a alma da sensação, né? E ele começa a falar da criança, né? Ele fala todo um caminho de desenvolvimento da consciência que começa por volta dos 3 anos, depois a gente tem aos 9 anos, a gente já viu isso em outro capítulo. E ele fala que as bases para. Depois ele fala dessa questão do da alma da sensação, como ela se transforma, a alma da sensação que tem a ver com esse corpo astral, ela vai se transformar depois. Não, não é aí, não. Ele fala desse corpo astral que se transforma na alma da sensação depois, né? E depois ele fala das bases das forças da razão e da índole, aonde ele diz que a gente precisa aprender a pensar por si mesmo, né? E essa é a fase da alma da sensação e da índole, a gente sabe que é por volta dos 28 aos 35 anos. E ele diz que a alma afetiva, né? Então, a gente, além nessa fase, a gente tem que aprender a pensar por si mesmo e ainda a gente tem que trabalhar as habilidades sociais, né? E isso, a solidão, a rejeição, tudo isso a gente trabalha no social, né? Que também são questões dessa nossa época. E ele fala, agora, que a alma da consciência é a primeira força anímica que nós, como seres humanos, temos que desenvolver sozinhos, né? Que esse é o desafio da nossa época e que a gente tem que desenvolver, então, o aspecto moral de pensar, né, com o coração, né? Agir com o coração que pensa, né? Esse é o poder moral do julgamento pelo coração, que nessa nossa época ainda é bastante débil. Assim como a compaixão, que é da alma afetiva, também é débil. Então, nós estamos num processo de desenvolvimento. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa?
Continuamos? Helena, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer que eu leia para você? Porque você deve Se estar você quer. cansado. Não, eu não estou cansada, mas se você quiser ler, tá tudo bem. Não, Pode eu só estou ler. preocupada com você, porque você lê Não, tá melhor do tudo. que eu. Mas como você está assim, dá um cansaço mesmo, uma fadiga, eu leio com o maior prazer. Então, Então, estou à vamos lá, disposição. Ana Rita, vamos gravar sua voz lá. Ixi, que beleza, hein? Aí vocês vão me falando se está ruim, microfone, vocês vão me dando um toque, tá? Se está algum ruído atrapalhando vocês. Então, 16, Eu não sei qual é a página, eu não consegui É, eu ouvir, também não sei por qual a favor. página. para mim a página é 191, porque é o livro novo. O livro antigo eu já não sei. O livro antigo é 183. É o capítulo 16, né? Sim, Exatamente. Ah, então é. Obrigada. posso começar? Pode. A constituição histérica. A histeria é uma prova de quão estreitamente o caminho exterior, durante a noite, e o caminho interior, em direção ao próprio organismo, durante o dia, estão relacionados. Eles são como a escala de uma balança, com um fiel imóvel e estável no meio. O ser humano é um ente do meio. Sua consciência diurna normal é estável, apesar apenas quando, por um lado, há um equilíbrio entre a perda de consciência ao adormecer e, por outro lado, um encarceramento da consciência ao despertar. Com a prática, entretanto, o ser humano pode expandir sua consciência em ambas as direções, mas então cruzará fronteiras que não podem ser atingidas pela consciência normal diurna. Isso já foi discutido de diferentes pontos de vista. O ser humano moderno poderia ater-se à consciência diurna normal, na qual ele baseia sua visão de um mundo construída com base nos sentidos, não fosse o fato de os limiares exterior e interior não serem mais tão resguardados, levando a experiências com as quais essa corrente de consciência diurna não consegue lidar. Na histeria, a estável esfera do meio é ameaçada por alterações da consciência causadas por uma perturbação do ritmo de desencarnação e encarnação dos processos de adormecer e despertar. Na base da histeria repousa uma constituição em que os limites funcionais etérico-astrais dos órgãos, como se fossem a pele dos órgãos, são permeáveis em duas direções. Primeiramente, as qualidades orgânicas, funções orgânicas, são admitidas na consciência diurna através do espelho da memória, causando aí vivências anormais. Em segundo lugar, o corpo astral, que determina a qualidade de qualquer órgão, vaza para o ambiente e inconscientemente o observa. Eu vou ler essa observação aqui embaixo, referente à Constituição. A palavra Constituição é empregada aqui num sentido diferente do que no capítulo anterior. Aqui ela significa não apenas a constituição física, mas também a forma como os membros se interpenetram e se interconectam. Bom, para mim está confuso, mas a gente vai chegar lá. Ó. Ele tá falando de um processo patológico, Ah, tá. né? Quando o mundo externo invade o mundo interno, vamos dizer assim, de alguma forma, né? E você fica muito para fora. O mundo interno invade o mundo externo, e você fica muito para fora. Isso tem consequências nos órgãos e nesse limite entre mundo externo e mundo interno. É isso que ele está falando, Tá, e o né? que que, assim, tem essa consciência noturna e tem a diurna, assim, a É vigília como e o se você sono. ficasse muito acordado. Você já viu uma questão histérica? Uhum. A pessoa fica com o olho estatelado
E ela fica muito acordada para o mundo externo e ela precisa ser contida, né? Uhum. Criança a gente contém, o adulto já fica um pouco mais difícil, Não, né? entendi. Obrigada. Eli. A observação normal ocorre por meio dos corpos etérico e astral do órgão sensorial adequado. Nós aprendemos a reconhecer e a ordenar a informação sobre o mundo assim recebida e transformá-la em experiência interna, sob forma de imagens conceituais. Nossa educação ensinou-nos a manusear conceitos e imagens mentais. Todos estes se relacionam com a informação obtida ao olharmos para o mundo exterior e para o nosso próprio corpo. O que ocorre na histeria é uma percepção sensória alterada mediante órgãos inadequados para essa tarefa. Essas percepções são, pois, traduzidas pela consciência na linguagem orgânica do referido órgão. Então, como se o órgão tivesse uma percepção errônea, é isso? Você fica tão aberto ao mundo externo que isso invade o seu órgão, né? Pelo menos é assim que eu entendo. Então, ele vai dar exemplos aqui, ó. Nesse quadro, né? Caminho do É, ser anímico espiritual através do dia e da noite, que é esse quadro. E tá em Saturno, traz alma da consciência, consciência tipo transe, movimento, sonambulismo. Em Júpiter, alma do intelecto e do sentido, emoções, imagens oníricas. Marte, alma da sensação, sono calmo, sem sonhos, adormecer nas qualidades cósmicas. Self solar, consciência normal, diurna, despertar corpóreo e sensorial. Vênus, corpo astral, esfera astral dos desejos. Mercúrio, corpo etérico, esfera orgânica dos impulsos. Lua, corpo físico, esfera dos instintos. Aí embaixo é a existência corporal diurna, mundo orgânico inconsciente, e na parte superior é existência cósmica noturna, mundo espiritual inconsciente. inconsciente. É. Lê mais um pouquinho. Tá? Quando adormecemos, primeiramente desaparece a habilidade do movimento. Em seguida, desaparece a habilidade de entrar em contato com o mundo por meio dos sentidos. E, finalmente, cessa a consciência diurna. O estado subsequente do sono apresenta algumas qualidades. Primeiro, sono tranquilo, sem sonhos. 2, sonhos. 3, movimento em consciência de transe, do movimento ocular e do falar em voz alta até o sonambulismo. No desenho ao lado, essas três condições foram separadas espacialmente, apenas no sentido esquemático. Na realidade espiritual, não existe separação espacial, apenas uma separação qualitativa. O ser anímico espiritual do ser humano une-se às qualidades anímico-espirituais cósmicas e, de certo encontro, retira forças para um novo dia. Durante a noite, o ser anímico espiritual humano vive nas qualidades de forças planetárias situadas além do Sol, as quais contêm os arquétipos das qualidades anímicas, isto é, as almas cósmicas da sensação, do intelecto e do sentimento e da consciência. Passando por essa curva da Lemniscata, o ser humano atrai a cada noite as forças cósmicas para a consciência diurna das almas da sensação, do intelecto e do sentimento e da consciência. As qualidades de Marte dão-lhe a dica para observar o mundo na alma da sensação e reagir. As forças de Júpiter dão-lhe o poder do pensamento, de captar o mundo no pensamento e conectar a ele os sentimentos.
As forças limites de Saturno finalmente dão-lhe o poder de desenvolver a vontade da alma da consciência, incluindo total harmonia com a Terra e a resultante morte e ressurreição, no triunfo moral sobre o mal. As imagens espelhadas dos encontros nessas três dimensões são as três qualidades do sono: sono inconsciente e tranquilo, vivendo na qualidade da alma da sensação; sonho, que vive no mundo de imagens emocionais, da alma do intelecto e do sentimento; e movimentos profundamente inconscientes, no encontro com a esfera saturnina da alma da consciência. A passagem através dessas três esferas qualitativas não ocorre apenas uma vez, mas várias vezes durante a noite. Períodos de sono tranquilo, de sonhos e de movimentos, particularmente evidentes nos movimentos oculares, alternam-se. Ao despertar, uma última lembrança da consciência onírica pode ser resgatada para a consciência diurna, quando tentamos lembrar nossos sonhos. Quanto mais despertos estamos, mais difícil isso se torna. No entanto, podemos praticar o exercício de tentar lembrar trechos cada vez maiores de nossos sonhos. Ao despertar, o eu consciente penetra na natureza corpórea do mundo orgânico, trazendo consigo as mencionadas qualidades anímicas. Caso penetrasse desprotegido nesse mundo, o eu consciente se defrontaria com as qualidades do corpo astral, etérico e físico em sua interação com os processos orgânicos. Conforme já mencionado, estes são compulsivos, podem destruir e construir substâncias. Com o mesmo poder compulsivo, poderiam encontrar e dominar o mundo anímico das almas da sensação, do intelecto e do sentimento e da consciência. Além do mais, essas qualidades anímicas poderiam entrar em contato despreparadas com o mundo astral inconsciente, que inclui os registros mnemônicos complexos, emoções e invasões descritas fenomenologicamente por Jung. O poder protetor em nós, denominado pequeno guardião do limiar, ver capítulo 8, dirige as forças anímicas para o mundo exterior assim que despertamos. No século XX, entretanto, esse limiar interior veio se tornando cada vez mais inferior. Partes do mundo inferior são admitidas na consciência sem preparação, acarretando, os resultados mencionados anteriormente, tais como todo tipo de experiências internas perturbadoras. Aí eu já posso perguntar? É assim, tem pessoas que têm questões com sono, né? A gente está falando de histeria aqui, né? Mas então, essas questões, esses distúrbios de sono podem afetar justamente esse retorno no estado de vigília e vai afetar todos os nossos órgãos. É como se fosse um tranco, é isso? Me veio na cabeça um tranco. Acho que pode ser dessa forma, né? O que ele está trazendo é exatamente como quando você tem uma constituição histérica, como isso acontece. Tá. Então, acontece nessa transição entre o sono e o acordar, né? Pelo que eu estou entendendo. Porque isso é bastante médico, né? É que eu fiquei É pensando, não bastante só, médico. não tenho esse conhecimento de histeria, né, nenhum, mas eu fico pensando até nas questões patológicas de sono, que é uma coisa muito recorrente,
atualmente. atualmente, e se não traga esse impacto. Mas aqui o que está dizendo que talvez na histeria a coisa tenha uma dimensão maior, né, Helena? É isso? Pelo que eu entendo, tem uma dimensão maior quando a pessoa tem uma constituição histérica. Cada um de nós tem uma constituição, uma tendência. Alguns têm uma constituição histérica, outros têm uma constituição mais epilética. A constituição Tá, histérica é que você está o tempo todo para fora, né? Então você faz assim, a grosso modo, vou dizer, você faz escândalo, sabe? Você não se contém. E o epilético não, ele está dentro de si o tempo inteirinho, né? Ele implode. tá. O histérico explode e o epilético implode. Todos nós, até onde eu entendo da antroposofia, temos uma tendência a essa constituição, a uma Entendi, ou outra constituição, né? Isso não entendi. significa que sejamos patológicos, Sim. né? Eu tenho uma constituição mais epilética, eu sou Uhum. mais para dentro. Mas conheço muita gente que tem uma constituição mais histérica, que é mais para fora, né? E isso é bom, é interessante a gente saber. Agora, no extremo, ele está falando como isso acontece quando você desperta esqueci o nome, Cris, o limiar, o, o pequeno guardião do limiar, o pequeno guardião do limiar é ele que vai trazer esse equilíbrio, né? Mas depende de como você está, né? Se você está patológica ou não. Entendi. Os É, assim, a temperamentos grosso têm algum... modo, a Tá, os grosso modo. temperamentos têm alguma associação com isso, com essas tendências ou não? Não O tem nada a ver. sanguíneo, o sanguíneo normalmente, no primeiro momento que você fala, o sanguíneo é mais histérico, né? Ele é muito para fora, né? Uhum. O colérico também é mais para fora. É, Fleumático, ele implode mais, né? Ele demora para colocar isso para fora, né? O melancólico também. Mas quando coloca, entendi. sai de perto. Então, eu nunca li isso com essa pergunta que você fez, mas eu imagino assim. Não sei se eu estou certa. Tá, obrigada. Posso continuar? Só uma pergunta. Essa questão do histérico aqui colocado por esse autor não tem nada a ver com a histeria de Freud. Então, É só eu não, uma classificação. Porque é, eu não conheço Freud a fundo para dizer se tem a ver. Eu não vou é, não posso te vamos responder. ler mais um pouco que a gente até vai ter uma ideia. Mas eu acredito que foi a classificação que ele deu para a pessoa que é para fora e epilético para a pessoa que é para dentro, que é diferente de como são as estruturas que a gente vê em Lacan, né? Que é as neuroses, né? E tem as psicoses. Então, É, eu acho que que de é alguma diferente. forma ele falou isso aqui. Assemelham-se, É, né? assemelham-se. Vamos ver se ele vai fazer essa correlação aqui. A primeira qualidade que se manifesta é da esfera de desejos astrais inconscientes, que na qualidade venusiana desempenham uma atividade orgânica positiva. A segunda qualidade é a dos impulsos etéricos, como fome, sede, urgências vitais e etc., que são espelhados na alma e se arrastam através do catabolismo, das transformações e processos de regeneração, qualidade mercurial. Finalmente, a alma espiritual entra em contato com os instintos, presos ao organismo físico, que determinam quase que inteiramente os padrões de ação do mundo animal. A esse âmbito pertence tudo o que está relacionado com procriação, construção do ninho, etc. Com o despertar pela manhã, uma constituição histérica, as forças anímicas superiores da alma da sensação, da alma do intelecto e do sentimento e da alma da consciência entram no organismo. Numa constituição normal, elas são contidas pela pele e pela pele interna dos órgãos, mas na constituição histérica,
elas escapam através da pele, ou seja, em direção ao mundo exterior. Vocês já observaram? A constituição histérica, normalmente a pele é tão fininha que você vê todos os vasos, todos os azuis do vaso. Quando tem não sei se a palavra é exagero ou é uma exacerbação dessa constituição, né? Então, normalmente, a pele, eu estou lembrando agora de um paciente muitos anos atrás que ele tinha. Então, era difícil, ele tinha, assim, você toca, ele espana, né? Você toca um pouco, ele é muito acordado, vamos dizer assim, né? Qualquer coisa, ele sai do prumo dele. Quando isso Ah, ocorre, espera só um pouquinho, Ana Rita. Eu acho que a Lourdes está querendo falar. Não? Era só para dizer olá. Ah, olá. Fala, Eu tenho Rossana. uma pergunta, é o seguinte, isso estaria relacionado com essas doenças mentais, assim, bipolaridade, limitrofia, essas coisas, ou não? Eu entendo que sim. Isso, obrigada. Ah, ele falou aqui, as compulsões. Então, essa necessidade, essa fome que não. Você já conviveu com pessoas assim, certamente. É hora de comer, não tem o que segure, tem que comer, porque ninguém segura, né? Então, são essas compulsões, né? quando isso ocorre parcialmente, apenas através de certos órgãos, há uma perda parcial de consciência e uma semiconsciência parcial com qualidades incomuns. Incomuns porque agora a pessoa não olha para o mundo, mas observa do íntimo o interior das atividades. Isso pode. Entendeu? Não. Então, não é que ela está olhando para fora, é algo que vem de dentro e faz ela agir assim. Mas não é que ela está observando fora, é Hum, algo de constituição dela. É da maneira como eu entendo. É a tá, constituição dela, né? interessante. Isso pode levar a alguma percepção sensível e artística das tonalidades da natureza ou uma experiência intuitiva das necessidades do outro ser humano. Por exemplo, buscando ajudar alguém que esteja doente. Isso pode até resultar na percepção de tudo o que possa despertar emoções, desde que os desejos inconscientes, impulsos e instintos dos órgãos se encontrem parcialmente livres para expressar-se. Normalmente, só um efeito filtrado e atenuado desses desejos, impulsos e instintos entram na consciência diurna, e nós aprendemos a lidar com eles. Na constituição histérica, entretanto, eles passam ao largo, ao largo da consciência diurna e atuam diretamente nas As ações. ações. É. Nossa. Deu? Quê? Fica claro, né? É. Ela não se contém. Ela tem as ações dela são histéricas. Eu preciso comer agora. Alguém que te toca te incomodou. Ai, você me machucou. Essas pequenas coisinhas do dia a dia. Não Uhum. tem um controle interno, né? Isso fica muito exacerbado quando está na patologia, né? Já. Tá, se a gente pensar em graduações, pode ser que existem níveis, né? Talvez a pessoa não Acho que chegue sim. sim. Ah, Então, eu quando a acho que gente sim. faz uma observação de pessoas mais assim, de ações mais exacerbadas, sem rotular, sem dizer nada, com uma características como essa, podia ser um caminho dessa histeria, por exemplo. Exatamente. Não necessariamente é patológico, mas você Sim, sim, percebe, e é bom que ela entenda isso, né? No caminho de autodesenvolvimento, é interessante que ela entenda isso, né? Porque é ela que tem que trabalhar. Não vem de fora essa contenção, ela tem que trabalhar com médico, com terapia,
e ela mesma precisa se entender, né? E, Eliana, isso a gente percebe em algumas crianças. Isso também pode desencadear na infância, por exemplo? Porque a gente É, percebe que crianças que têm essa conduta. então, não é que desencadeia, a gente já nasce com algumas Ah, constituições, né? tá, tá. Agora depende da educação que vai ser dada, né? Depende de uma série de coisas e da própria pessoa, ó. Aqui ela veio nesse mundo, né? Quais são os desafios dela nesse mundo? Entendi, entendi. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Eu estou lendo agora, paralelo, em julho, comecei a ler o Fisiologia Oculta. E essas correntes são A correntes Cristina tá boa naturais. nisso. Essas correntes são correntes naturais. E o Steiner vai mostrando para a gente como elas se constituem, como é que cada órgão ele tem uma corrente que ele emana, e ele mostra isso dentro dos nossos sistemas, sistema digestivo, sistema respiratório, né? E Isso. como eles se relacionam. Então, todo mundo tem essa estrutura. A gente já nasce assim. É assim que a gente se relaciona com o sono e com o dia, com o ver para fora e com a nosso pensamento, o olhar para dentro. Então, isso é normal em todo mundo. Quando essas correntes começam a se desequilibrar, é que a gente entra em estados patológicos. Então, pode ir a um estado patológico gravíssimo, ou pode ser alguma coisa que você comece, como a Eliana falou, a trabalhar para você coordenar e entender como é que isso funciona. É muito interessante, porque esse livro está me dando assim, resposta. Não é série de coisas que a gente lê nos outros livros e fica assim, que maluquice do Steiner, né? Eu já fiz isso várias vezes. Falei, isso é Sim, maluquice, isso pode. Quando ele vai explicando pela lógica dele, e ele me lembrou muito a lógica de Kardec. Kardec tinha exatamente essa lógica. Ele repete aquilo nas palestras dele 50 mil vezes. Então, aquilo não entra dentro de você. Então, isso, Ana, é uma coisa assim que é natural acontecer. Então, cada estrutura tem uma forma de lidar com essas questões. Só que quando isso sai do eixo ou sai do equilíbrio, é quando a gente vai ter uma histeria, que pode ser mais grave ou mais leve, dependendo de quanto que essas energias saem do eixo. É mais ou menos assim. é isso mesmo. Então, a gente tem toda a Ana está falando em corrente um ou fluxo um que é um fluxo encarnatório, e o fluxo excarnatório, né? Então, o fluxo encarnatório tem a ver com as impressões sensoriais e com o nervo. E ele adentra o corpo e vai passar por todos os órgãos. E o fluxo excarnatório, vamos dizer assim, ela passa pelo sistema metabólico motor e vai chegar até lá em cima. E quando você está no equilíbrio, a gente tem no sistema circulatório, respiração e a circulação, os atenuantes para você não chegar à histeria nem à epilepsia. Quando você se desequilibra, esses atenuantes não ajudam, e daí você espana, né? Não é isso? Mais ou menos. Eu adoro esses fluxos. Você sabe que era um Muito livro que eu gostaria de estudar depois desse. Ave Maria. Fisiologia oculta, só se a Cris topar. E aí, Cris? Era legal, porque eu acho que deve ajudar em muito, né? Como a Ana falou, né? Eu Vamos tenho essa pensar, eu vou impressão. começar a levar para a noite, se é o próximo, tá bom? Tá bom, Sim. respeito, respeito. Ana, obrigada pelas suas colocações, me ajudou bastante. Eu acho que eu parei nesse parágrafo, isso pode levar, é isso mesmo? Acho que o próximo livro já foi escolhido. Ave Maria. Acho que não. Tô achando que não ainda. Esse Então, parágrafo que eu parei, isso pode levar, é isso mesmo? o Não, é meu é o próximo. diferente. O próximo. É o próximo, a A Constituição Constituição Histérica? Histérica. Isso. Obrigada. Vamos lá.
A constituição histérica é caracterizada por uma série de outras manifestações. Uma delas é causada pela relação entre o mundo diurno e o mundo noturno. Devido à inter-relação da passagem da alma através dos mundos diurno e noturno, conforme é representado na Lemniscata, um distúrbio na consciência diurna acarreta também um distúrbio na consciência noturna. O contato direto e o hiperintenso, é isso? O Com meu o tá mundo, super intenso. desculpe, com o mundo causa um enfraquecimento da capacidade de contato com as qualidades anímicas cósmicas durante a noite. É por isso que a pessoa de constituição histérica adentra o dia com o enfraquecimento das forças anímicas. Igualmente característico da constituição histérica é o fato de, normalmente, se julgar esse enfraquecimento como negativo. Isto pode ser explicado da seguinte maneira: a alma da sensação, em particular, mas também as almas do intelecto e do sentimento e da consciência, são partes do corpo astral animalesco, emergindo do nível animal para o mundo anímico humano, primeiramente na criança pequena, por meio da cultura, e mais tarde por intermédio do eu. No animal, os instintos orgânicos e desejos exercem influência imediata. No ser humano, eles também atuam, mas são parcialmente retirados da esfera animal e metamorfoseados em força anímica humana. Na constituição histérica, no entanto, esse processo sofre um contínuo curto-circuito e, como resultado, a formação das qualidades anímicas humanas é prejudicada. A constituição histérica reage parcialmente às situações baseadas nos instintos e desejos, enquanto uma pessoa saudável, essas reações primitivas são humanizadas e transformadas em qualidades anímicas internas. Espera aí, deixa eu pensar. Então, assim, esse momento da vigília, o que ocorre afeta também. É isso que ele traz no primeiro momento. Sim. E aí ele vai trazer aquilo, como você disse, essa percepção que a histeria tem do mundo exterior. Na verdade, ele não tem essa percepção. É Não, assim, ele entra nessas reações que são instintivas. Ele não humaniza as reações. por isso que essa vertente animalesca que ele fala, seria Vertente isso? animalesca, porque está ligada ao corpo astral. As almas, a sensação, razão e índole e consciência é uma transformação do corpo Sim. astral. Quando você não harmoniza essa entrada no dia, vamos dizer assim, Aham. né? Então você entra nessa constituição histérica com instintos, onde os instintos prevalecem. Então, a fome não é um instinto? Sim. Então, eu não sei porque eu me peguei nessa, mas é assim, você está com fome e você fica mal-humorado, você não consegue lidar com a situação, não dá para esperar, ou a comida é só sua, Uhum. né? Então, é como se não Então, tivesse, é como se esse lado animal mesmo não tivesse esse domínio. não tem esse domínio, exatamente. Então, é como você dá uma das sensações, é como todas as emoções e todos os sentimentos estivessem embaralhados, seria isso? Não tivesse um controle de tudo isso? Acho que vai por aí, né? E tem uma questão dos órgãos, né? E agora, pensando nas correntes, do meu ponto de vista, é como se a corrente dos desejos invadisse o nervo, a corrente das representações, né? Entendi. Então, daí eu não tenho controle mais sobre mim, né? São os meus desejos, são meus instintos. É muito sangue, não tem nervo para conter. Entendi. Assim, bem a grosso modo, porque um médico conseguiria dar isso aqui bem legal, né?
No capítulo anterior, ressaltou-se que o caminho interior sempre significa um retorno ao nosso próprio passado. Esse caminho interior, posteriormente vazado para o ambiente, também significa um retorno no tempo. Isso explica a reação regressiva do histérico, uma condição infantil e regressiva, coexistindo com um comportamento frequentemente inteligente e socialmente adequado no presente. Pode ser uma razão para o julgamento negativo da constituição histérica por parte do ambiente. Gostaríamos agora de ocuparmos com algumas áreas sintomáticas dos portadores de histeria, relacionados com o grau de transbordamento histérico para o ambiente. Uma vez mais, temos em vista o esquema da lemniscata relativo ao dia e à noite, ver página 192. Caso os sintomas se manifestem primariamente na primeira camada, abaixo do meio, o corpo astral, como uma imagem espelhada da alma da sensação, desempenha o mesmo papel. Os sintomas são, de início, mudanças patológicas de consciência, isto é, um rebaixamento da consciência em áreas específicas, ou mesmo perda de consciência da pessoa inteira. Inteira, perdão. A primeira manifesta-se na perda específica de memória ou na inabilidade para experimentar as próprias ações em áreas específicas. A segunda manifesta-se em desmaios, desde que, paralelamente à perda da consciência, haja uma experiência inconsciente da configuração astral externa. O corpo astral dirige seus desejos a situações emocionais. É por isso que um desmaio sempre ocorre onde quer que se possa ter surgido emoção. Assim, ele acontece quando a pessoa tem a companhia ou na rua, numa esquina movimentada, ao passo que essa mesma pessoa pode dirigir um carro sem jamais desmaiar. A pessoa histérica suportará de bom grado as reações negativas do meio enquanto surgirem emoções. Falando mais exatamente, emoções são, na realidade, formas etérico-astrais criadas por nós mesmos. Jung denominou-as demônios, e isto nos parece uma denominação adequada. Os demônios emocionais nutrem-se de emoções do ambiente. Quanto mais se sentem nutridos, mais exigentes se tornam. Ana Rita, Pode acho que falar. podemos parar aqui. Que minha cabeça está dando um nó. Tem bastante assunto para pensarmos na semana, né? Que aí ele vai mudar um pouquinho, né? Já vai mudar de... Olhando aí a figura, né? De degrau. Então, nos encontramos na próxima terça para continuar essa compreensão disso, né? Esse início de compreensão disso, para mim, pelo menos. É bem complexo, né? É. E ficou só uma coisa que ficou estranha para mim: a pessoa histérica suportará de bom grado as reações negativas do meio enquanto surgirem emoções? Não entendi, né? Acho que está fechado. Acho que a gente está falando. Enquanto você tem relações afetivas acontecendo. Mesmo que Tá. isso seja uma coisa que agrida você, que faça mal a você. Mas enquanto está envolvendo uma questão afetiva, envolvendo pessoas, ela se mantém naquela situação. Por isso que ele fala que ela não desmaia se estiver dirigindo sozinha. Tá, entendi. É muito genial, gente. Eu fico empolgada. Tchauzinho para todo mundo. Já vou me despedir. Até semana que vem. Tchauzinho. Até a semana que vem. Na semana que vem. Obrigada. Tchau, boa semana, obrigada a todos. Melhoras.